Olá, terceirão, tudo bom com vocês? Pessoal, antes de nós começarmos a nossa aula sobre propagação de calor, um lembretezinho, vocês têm um simulado online da Poliado para fazer, não esqueçam. Isso é bom para nós sabermos onde está o nosso ponto forte e qual é o nosso ponto fraco nos estudos. Isso é importante principalmente para você, vestibulando, ok? Então vamos iniciar propagação de calor. Bom, a propagação de calor ela é vista em três maneiras, que é a condução, convecção e a irradiação. Então, todos os processos de propagação de calor se resumem a um desses três tipos. O que nós vamos fazer agora é classificá-los e ver como cada qual se adequa a que situação. Vamos lá. A primeira, então, é processo de propagação de calor. Como havia dito, condução, convecção e a irradiação. Primeira delas, a condução. A condução, o calor é conduzido molécula por molécula, da temperatura mais quente para a temperatura menos quente. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma colher de metal, o calor está sendo conduzido do líquido que está mais quente para a extremidade que está menos quente, da maior temperatura para a menor temperatura. Então, na condução, os materiais são bons condutores de calor. A condução é uma característica comum dos sólidos. Quando uma substância muda de fase, geralmente a condução é alterada drasticamente e a condução depende da temperatura, pois o aumento da temperatura favorece o processo de condução. Fluxo de calor. O que é o fluxo de calor? É a quantidade de calor sendo fluída de um corpo mais quente para o menos quente. Que isso está dentro da condução ainda. Então aqui nós temos um corpo A. Aqui nós temos uma temperatura 1, uma temperatura 2. E o calor ele é conduzido da parte da temperatura 1 para a temperatura 2. Então aqui nós temos o fluxo de calor, que é representado pela letra sigma, que é Q sobre ΔT. É a quantidade de calor que passa por unidade de tempo, que seria segundos. Então nós teríamos calorias e segundos. No sistema internacional, a unidade do fluxo de calor seria joules por segundo, calorias ou joules, no caso joules, e joules por segundo significa watts. Então, fluxo de calor, a unidade vai ser watt. O sentido do fluxo de calor vai sempre da temperatura para a outra. Então, superfície com temperatura 1 para a superfície com temperatura 2. Da que tem maior temperatura para a que tem a menor temperatura. Segundo processo é convecção. Na convecção ocorrem fluidos, onde o fluido mais quente sobe, o fluido menos quente desce. Exemplo disso, o ar-condicionado. Ele é colocado na parte de cima de um quarto, por exemplo, porque o ar gelado desce e o ar quente sobe. O ar gelado é mais denso, a tendência dele é descer. O ar quente é menos denso, ele vai subir. Aqui nós temos alguns exemplos de processo de convecção. Uma panela com líquido aqui sendo aquecida, um aquecedor ou refrigerador, brisa marítima ou brisa terrestre, a geladeira de vocês. São todos exemplos de convecção. E o terceiro processo é a irradiação. A irradiação é aquele processo na qual não necessita de meio material para se propagar. Então, a condução precisa do meio sólido, a convecção fluido, a irradiação não necessita de meio material para se propagar. Ela se propaga também no vácuo. Então, só preste atenção nisso. Muita gente pensa que a irradiação só se propaga no vácuo. Errado. Ela também se propaga no vácuo. Essa é a característica principal da irradiação. Aqui nós temos então um exemplo do Sol aquecendo a Terra por ondas eletromagnéticas. Então esse é o exemplo de irradiação. E pessoal, essa imagem é para mostrar para vocês o tamanho da saudade que eu estou de todos. Estou com muita saudade de todos vocês
Esse processo passa e logo, logo estaremos juntos, firmes e fortes para vencer mais essa batalha. Venceremos o Covid, depois vocês vencerão o vestibular. Beijo no coração de todos e até o próximo encontro.